Oi galera! Hoje eu vou fazer um tutorial de skin para vocês. E essa vai ser a skin de hoje. Vão em cabelos. E pesquisem cabelo bonito para gente bonita. E o primeiro que vai aparecer aqui é o preto. Depois vão em óculos e pesquisem Messi Black. Aqui eu tava procurando uma franja, mas não achei. Vai em blusas e pesquisem cria. Coloca qualquer uma que você quiser, eu escolhi a da Nike preta. Vai em mochilas e pesquisem por mochila Black. Short Black aqui. E isso galera, esse foi o tutorial. Espero que tenham gostado do tutorial, tchau.